Amados, eu quero ministrar uma palavra à igreja nessa noite, alertando a igreja para que nós venhamos tomar cuidado com as mentiras do diabo, porque muitas vezes nós nos esquecemos que o diabo é o pai da mentira. A palavra do Senhor diz isso. E se ele é o pai da mentira, não existe ninguém melhor do que o diabo para mentir e tentar nos enganar. Então eu quero trazer uma palavra aqui, que está escrita no livro do profeta Daniel, capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 11. Nós vamos ler Daniel capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abaster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: põe o 12 para mim. Peço que façam uma experiência com os seus servos. Durante 10 dias, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Amém, igreja? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, oramos a Ti nessa noite, Senhor, confiantes que o Senhor é aquele que está na frente de todas as coisas. Pai, nós temos fé que nada acontece sem a Tua permissão. Deus, cremos também que o Senhor é aquele que livra, que cura e que restaura áreas das nossas vidas. Por isso, Pai, eu te peço que nessa noite, essa palavra, ela venha como um bálsamo sobre as nossas vidas, nos curando, libertando
e livrando de todo mal. Senhor, tua é a honra, tua é a glória, tua é a majestade nessa noite. Senhor, que tudo que nós fizermos aqui seja para a tua honra e a tua glória. Por isso, Senhor, neste momento, nós, Pai, nos concentramos agora em ouvir a tua palavra, Senhor, corpo, alma e espírito, para que, Senhor, nós não venhamos a ser enganados pelo inimigo durante este culto e deixar de receber o alimento, o pão que o Senhor tem para nós. Senhor, que caia por terra agora todo o levante do inimigo, toda obra do diabo, Senhor, toda seta, todo dardo inflamado, cai por terra agora em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez declaramos que maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Assim nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Amados, nesse texto aqui que nós acabamos de ler, nós vemos aqui uma batalha espiritual acontecendo não apenas no campo físico, mas também na mente e no coração desses jovens que foram levados cativos. Os tempos não eram bons. A palavra do Senhor nos disse nesse texto que esses jovens, eles faziam parte da corte de Israel. Ou seja, eram príncipes que nunca haviam vivido uma situação adversa, como eles estavam vivendo agora como escravos, sendo levados para uma corte de um rei ímpio, pagão, para servir não somente a esse rei e a este reino, mas também para servir ao Deus deste reino. Então, amados, a situação que esses jovens estavam vivendo era algo inusitado naqueles dias, e a cabeça deles, amados, era um turbilhão de coisas que passavam. O temor de fazer qualquer coisa que desagradaria o Deus de Israel era muito grande, irmãos, e eles decidiram no coração não se contaminar com o início das coisas que eles iriam viver. Vocês percebam que eles foram levados para esta corte para serem treinados e doutrinados por um período de 3 anos. E esta doutrinação, ela iria começar pela alimentação, amados. Olha como o diabo, ele é astuto. Ele começou com a alimentação na vida desses jovens, mas havia alguém ali, chamado Daniel, que decidiu seguir a orientação de Deus, ao invés de se render aos pratos do diabo, amados. Então, aqui nós vemos que Daniel e seus amigos, eles permaneceram firmes, porque sabiam que a fidelidade a Deus é mais forte do que qualquer mentira do inimigo. Eu vou repetir isso aqui para você. A fidelidade de Deus é mais forte do que qualquer mentira do diabo, amados. Deus é fiel e Ele permanecerá fiel. Deus não quebra princípios, amados. Nós quebramos todos os dias, todas as horas. Amados, nos vendemos muitas vezes por coisas banais, mas esses jovens não se venderam. E a história deles vem nos ensinar grandes coisas nos dias de hoje, amados. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais, amados, para não cair nessas armadilhas que podem, amados, nos desviar completamente do propósito de Deus. Então, quais são essas armadilhas que nós temos que tomar cuidado nesta noite, através da palavra de Deus, que nos ensina, amados, a não cair nas mentiras do diabo. Amados, e quais são então essas mentiras do inimigo que nós encontramos nesse texto?
lendo o texto, parece que é somente mais um trecho de uma história. Mas se nós olharmos nas entrelinhas, nós vamos ver aqui algumas mentiras do diabo. E a primeira mentira do diabo nesse texto, amados, e que é a mesma mentira que às vezes nós caímos, é de que Deus perdeu o controle da situação. Quantas vezes, amados, nós passamos por situações adversas, situações difíceis, e eu não vou mentir para vocês não, porque eu sou comedor de arroz e feijão igualzinho você. Eu também, muitas vezes da minha vida, já achei que Deus havia perdido o controle. Mas, amados, eu posso achar que Deus perdeu o controle, mas Deus, Ele jamais perderá o controle de qualquer coisa na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Então, olhe só o verso 2 aqui, vamos reler o verso 2 aqui, amados, só para nós termos uma noção do que a mentira do diabo, tão sutil, vem tentar nos levar a pecar contra Deus. Olha só o que diz: e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Olha aqui para mim, igreja, por favor. Não havia nada mais sagrado para o judeu, para o israelita, do que o templo do Senhor. Não havia nada mais importante do que o templo do Senhor. Não havia nada mais precioso do que estava consagrado dentro do templo. E olha aqui, irmãos, uma ação de Deus, fazendo com que o diabo aproveitasse dessa ação de Deus, porque a ação de Deus de levar o povo cativo, não é para destruir o povo, mas era para restaurar o povo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele era uma cinta na mão de Deus, e Deus estava usando esta cinta para corrigir um filho desobediente, que era Israel. Deus permite que Nabucodonosor invade Israel, escravize o povo de Israel, e entre naquele lugar que era o mais sagrado para os judeus, o templo. Amados, nem os judeus ousavam tocar nos utensílios do templo do Senhor. Agora um rei ímpio e pagão entra no templo do Senhor sem temor algum e rouba as peças consagradas ao Senhor. Isso aqui levou o povo de Israel a pensar: Deus perdeu o controle da situação. Quantas coisas já aconteceram na sua vida que você pensou da mesma maneira? Deus perdeu o controle da situação, porque se o diabo está fazendo isso, Deus já não está mais no controle. Mas essa é a primeira grande mentira do diabo que nós encontramos nesse texto. Aos olhos humanos, amados, Jerusalém ela foi derrotada, e isso parecia o fim de tudo, como se Deus tivesse abandonado o seu povo. Quantas vezes, irmãos, nós já não nos sentimos abandonados pelo Senhor? Quantas vezes entra no nosso coração um sentimento de que nós estamos sendo rejeitados por Deus? Quantas vezes, irmãos, nós nos sentimos incapazes, amados, e sem o apoio de Deus, quando muitas vezes nós oramos e nós não temos respostas de Deus. Então, amados, nós precisamos tomar cuidado com essas sutilezas do inimigo, porque você pode estar passando o pior momento da sua vida,
isso não significa que Deus perdeu o controle da sua vida. Você pode estar passando um problema de saúde gravíssimo, que talvez o médico tenha até dito que você não tem muito tempo de vida, mas isso não significa que Deus perdeu o controle da sua vida. Você pode ter, amado, ficado na miséria e perdido tudo o que você conquistou na sua vida, achando que Deus perdeu o controle de tudo. Mas Deus, amados, jamais, o governador do universo, o criador de todas as coisas, perdeu o controle de alguma coisa aqui na terra. Amados, quer uma prova disso? Olhemos para as águas do mar. Elas diariamente, elas balançam de um lado para o outro, mas Deus colocou um limite para que elas não avancem, e as águas do mar até hoje não avançaram o limite que Deus impôs. Deus perdeu o controle sobre as águas do mar? Não. Quer ver como Deus não perdeu o controle? Olhamos para as estrelas do céu. Elas estão lá desde a criação. Nunca uma mudou de lugar com a outra. De tempos em tempos nós olhamos para o céu e o Cruzeiro do Sul está no mesmo lugar. De tempos em tempos nós olhamos para as Três Marias, né? É isso? E elas estão lá. Mas Deus não perdeu o controle das coisas. Você acha que você é maior que o universo? Você acha que você é maior que as águas dos oceanos? Pois eu afirmo aqui que você é maior do que todas essas coisas. Amados, Jesus não derramou o seu sangue na cruz do Calvário, pelas estrelas dos céus, ou pelas águas dos oceanos. Jesus derramou o sangue na cruz, por mim e por você, valorizando aquilo que o mundo desprezava. Amados, por isso, Deus jamais perdeu o controle da minha vida e da sua vida. Por pior que sejam os momentos, por mais difíceis que sejam os momentos, Deus não perdeu o controle. Mas como eu posso dizer uma coisa dessa para uma mãe que perdeu um filho? Como eu posso dizer uma coisa dessa para uma esposa que perdeu um marido? Como eu posso dizer uma coisa dessa, amados, para alguém que está se vendo morar na sarjeta porque perdeu tudo? Mas a verdade é essa: Deus não perdeu o controle das coisas. Mas o diabo quer fazer com que a gente pense que Deus perdeu o controle das coisas. Irmãos, eu posso até perder o controle da igreja, mas Deus jamais perderá o controle da igreja. Não acredite nas mentiras do diabo. Creia que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está cuidando de cada detalhe na sua vida. Nada aconteceu nesse texto fora do plano de Deus. Eu quero dizer algo para você: tudo que aconteceu na sua vida até agora, 19:15, amados, é fora da vontade de Deus. Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos é que Deus sempre tem o melhor para mim. Se Deus está permitindo que algo seja tirado da minha vida aqui, é porque Deus tem o melhor aqui. Deus sempre tem o melhor para você, amada igreja. Então não olhe para as mentiras do diabo, não olhe para trás, não perca o seu tempo com essas coisas, mas mantenha-se firme naquilo que Deus prometeu para a sua vida. Amém, igreja? Uma outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto, que a segunda mentira do diabo, ela está do verso 3 ao verso 4, e nós vamos reler aqui o verso 3 e o verso 4,
Diz assim a palavra do Senhor: depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Segunda mentira, irmãos, que eu encontro nesse texto do diabo: você precisa ser igual ao mundo para ter valor. Você não precisa ser igual ao mundo para ter valor. Você tem que ser autêntico, você tem que ser o que você é, amados, porque nós cristãos não precisamos nos importar se o mundo nos valoriza ou não, porque nós já temos o nosso valor no reino dos céus. Amados, eu ia falar amor. Amados, nós já somos reconhecidos pelo nosso valor, não somente no reino dos céus, mas nós somos reconhecidos pelo nosso valor lá no inferno também. Amados, o inferno não é bobo, o diabo não é bobo, o diabo não quer coisa que não tem valor, o diabo quer coisa que tem valor, irmãos. Assim como a Babilônia entrou no templo de Israel e roubou os utensílios do templo, porque eram utensílios que tinham valor. Amados, assim como a Babilônia pegou os jovens sem defeito, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento. Amados, o diabo é a mesma coisa nos dias de hoje. Ele não quer pegar coisas sem valor, ele quer pegar coisas com valor, ele quer roubar coisas com valor. Amados, e não tem nada de maior valor nessa terra, que pisa no solo dessa terra, do que o povo escolhido de Deus. É por isso que eu e você, muitas vezes passamos por tantas situações, dificuldades, amados, porque o diabo ele quer roubar a nossa identidade. Eu não preciso ser igual ao mundo, eu não preciso fazer as coisas que o mundo faz, eu não preciso, irmãos, andar no ritmo da moda, eu não preciso, irmãos, fazer o que a galera está fazendo aí hoje. Amados, eu tenho que ser diferente, porque é o diferente que chama a atenção dos céus. Vocês que são jovens, não entrem nessa mentira do diabo, de que para vocês serem aceitos pela sociedade, vocês precisam andar como a sociedade anda. Não, amados, vocês são jovens, sem defeito, de boa aparência, cultos, inteligentes, que Deus vai usar nessa terra, para a honra e a glória do seu santo nome. Não é porque o ímpio está cortando a língua no meio, que você vai cortar a sua língua no meio, para ser aceito pela sociedade. Irmãos, a sociedade nunca aceitou o povo de Deus, mas Jesus disse que nós somos luz que brilha no meio das trevas. Você quer ver uma coisa? Pega seu celular aí, por favor, agora você pode. Ah, você não vai pegar agora? Eu estou vendo seu culto inteirinho aí, mexendo no celular. Pega seu celular aí agora, não vou brigar com você não. Acende a luzinha aí do seu celular. Jesus disse que nós somos luz no meio. Apaga todas as luzes para mim aí. Apaga aí, crente. Apaga esses move, apaga tudo. Olha que coisa linda. Olha o crente como é, ó. Olha o crente como é, ó, irmãos. Ó,
O mundo está em trevas, porque Jesus diz, o mundo jaz em trevas, mas nós somos a luz do mundo. Oh, irmãos, como nós iluminamos a nossa estrelinha. Deus olha lá do céu e fala, aquele é meu, aquele é meu, aquela é minha, aquela é minha, aquele é meu, aquele é meu, aquele é meu. O diabo não vai roubar, o diabo não vai roubar, o diabo não vai apagar a luz que brilha em mim, que brilha em você, igreja. Glória a Deus! Voltemos à realidade agora. Glória a Deus! Eu lembro que quando eu era jovem convertido, na igreja tinha um louvor, que eu gostava muito dele, mas eu não sei se eu vou ter a memória de recordar de toda a letra. Mas era um louvor que dizia mais ou menos assim: brilha Jesus, acende a chama em nós, com tua glória, brilha Jesus. Quando nós ligamos o celular e ficou a luzinha brilhando, sabe quem brilha em mim, sabe quem brilha em você? Jesus está brilhando em nós, amados. E o diabo quer apagar o brilho de Cristo na minha vida e na sua vida. Nós precisamos, irmãos, começar a mudar a nossa mentalidade para viver o extra do ordinário de Deus. Deus tem um futuro glorioso para a igreja, irmãos. Mas tem um futuro doloroso para o mundo. E eu prefiro estar na igreja que tem um futuro glorioso, do que no mundo que terá um futuro penoso. Aos olhos da Babilônia, o valor daqueles jovens estava na aparência. Aos olhos da Babilônia, o valor daqueles jovens estava na sua força física. Aos olhos dos babilônicos, amados, a força destes jovens, a capacidade intelectual deles é que chamava a atenção. A Babilônia não olhava para mais nada. O inimigo queria que eles acreditassem que só seriam aceitos se estivessem dentro deste padrão. Vocês vão ter que ser doutrinados durante 3 anos. Senão vocês não vão ser aceitos dentro da Babilônia. Vocês vão ter que mudar os seus costumes. Vocês vão ter que mudar o jeito de vocês falarem. Vocês vão ter que mudar o jeito de vocês cultuar ao Deus da Babilônia. Porque o Deus da Babilônia não aceita a adoração que o Deus de Israel aceita. Aqui o negócio é diferente. Ei, meu irmão, minha irmã, às vezes você está sofrendo perseguição dentro da empresa, porque você não quer se moldar aos padrões da empresa. Mas aguente firme, o Senhor jamais perdeu o controle de alguma coisa. Mas pastor, se eu não me enquadrar aos padrões da empresa, eles vão me mandar embora. Amados, a Bíblia diz que Deus fecha uma porta, mas abre outra porta maior ainda. Não tenha medo, irmãos, das ameaças do mundo, mas mantenha-se firme nas promessas do Senhor. O inimigo queria que eles acreditassem, irmãos, que seriam aceitos se estivessem dentro dos padrões do mundo. Igreja, não se molde aos padrões do mundo. Seja autêntico, em nome do Senhor Jesus. Uma terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, irmãos. Terceira mentira, que está lá no verso 7. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar. A Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque
e Azarias, Abednego. Terceira mentira, irmãos, que nós encontramos aqui, é que o mundo diz que nós precisamos ter uma nova identidade. Você não precisa ter uma nova identidade. Você precisa ser fiel à sua identidade. Se eu mostrar a minha identidade para você, a primeira que eu tirei, você vai rachar o bico com a minha foto. Mas até hoje aquela identidade continua valendo. Eu posso melhorar, mas não perder a minha identidade. Ontem aqui na conferência, na última ministração, a Isa Reis trouxe uma palavra aqui, poderosíssima, sobre Esther. E ela falou muito sobre identidade do povo de Israel, e a identidade de Esther. Mas Esther, por um minutinho, quase perdeu a sua identidade dentro do palácio do rei. Quando ela, ministrando aqui, disse que ela viu que o seu tio estava vestindo roupas de sacos de pano, e ela mandou alguém levar roupas chiques para ele, e o tio mandou avisar a filha sobrinha, que era Esther, que estava dentro do palácio, dizendo assim: você não está entendendo nada do que está acontecendo conosco, nós seremos mortos e destruídos, nós não precisamos de roupas novas do palácio, nós precisamos é que você também se humilhe perante o Senhor, se consagre, entre na presença do rei e clame por nós. Por um momento ela quase se moldou a doutrina do mundo que ela estava vivendo, do reino da Síria, porque ela mandou dizer para o tio: faz 30 dias que o rei não me vê, e se eu entrar na presença dele sem ser convidada, ele manda me matar. Mas é a identidade minha que está em jogo, é a identidade do meu povo que está em jogo. Eu vou orar, eu vou jejuar, e eu vou entrar na presença do rei. Entrar na presença do rei, irmão, sem ser anunciado, era morte na certa. Mas já sabendo que ela e o seu povo iriam morrer, ela então entra na presença do rei, sem ser convidada. Se o rei estendesse o seu cetro, a pessoa estaria perdoada de entrar sem ser convidada na presença do rei. Quando o rei vê ela, irmãos, a corte se espantou, achando que agora era o fim dela. Mas Deus não perdeu o controle sobre a nação de Israel. Deus pega na mão daquele rei que estava sentado no seu trono, Deus levanta, porque eu acredito que aquele braço resistiu em se esticar ou não. Deus pega ali naquele braço forte daquele rei e estende aquele braço, amados, e aceita ela na sua presença, amados, e ali Deus deu um grande livramento para o povo de Israel. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão, minha irmã? Deus vai usar o ímpio para abençoar mais e mais a minha vida e a sua vida. Por isso não preciso me moldar a eles, porque Deus vai tocar neles e eles vão me abençoar. Você é escolhido de Deus, você é escolhida de Deus, e Deus não perdeu o controle. Amém, igreja? Então você não precisa ter uma nova identidade, você já tem uma identidade. E a sua identidade chama-se cristão.
Você é cristão. Você é pequeno Cristo. Nós éramos do mundo, mas agora somos de Cristo. E essa identidade não pode ser roubada. Os jovens aqui receberam novos nomes, amados. E a intenção era clara: apagar a identidade deles como servos do Senhor e transformá-lo em servos da Babilônia. Posso te falar uma coisa? Se aonde você trabalha, ou você estuda, estão te chamando de um nome diferente do que o nome que você recebeu do seu pai e da sua mãe, não aceite esses nomes. O mundo chama isso bullying. Não aceite. Não aceite. Porque o diabo não vai zoar com a minha cara e com a sua cara. Não perca a sua identidade, irmãos. O inimigo ainda usa a mesma estratégia hoje em dia. Ele sussurra, irmãos, você precisa mudar quem você é para ser aceito. Esqueça o que Deus diz, viva de outro jeito. Amados, isso é mentira do diabo. Você não precisa viver de outro jeito. Eu estou cansado dessas coisas da igreja. Pastora, como é que é o nome da pastora que pregou à tarde? Pastora Patrícia só bateu em mim ontem, sobre vestes. Mas sabe o que é isso, irmão? A própria palavra de Deus diz que nós devemos nos vestir com modéstias. Um dia, irmãos, queriam que eu começasse a me vestir. Alguns anos atrás aqui, nós, líderes, pastores, a igreja praticamente, todos nós vinha de terninho e gravata para a igreja. Aí um dia eu trouxe um pregador aqui, irmãos, que ele tinha a calça agarrada, e ele veio sem meia, e a calça assim, no meio da canela. Paletozinho apertadinho. Na semana seguinte, quiseram me dar um terno desse. Sabe aquele personagem do meu malvado favorito? Agora, irmãos, imagine eu, calça agarradinha, eu não tenho nada, não tenho músculo, não tenho nada, sou magrelo, com a calça agarradinha, vindo aqui no meio da canela, sapatinho sem meia, não tenho nada contra, irmãos, quem usa isso? Mas quiseram mudar a minha identidade, a própria igreja quis mudar a minha identidade. Pastor, isso é chique, pastor, isso é bonito. E eu, irmãos, falei, não vou fazer isso não, vou perder minha identidade. Porque é isso que o mundo faz, irmãos. O mundo quer distorcer sua identidade, mas seja você mesmo. Você sempre vai ver eu com esses camisão comprido. Vocês sempre vão ver eu do mesmo jeito. Por quê? Porque eu não vou trocar a minha identidade. Então seja o que você é, não deixe o diabo enganar você com essa mentira. E uma quarta mentira, irmãos, que eu encontro aqui nesse texto, e eu quero ler com você, versos 9 e 11, 9, depois pula para o 11, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel, e tivesse simpatia por ele, verso 11, Daniel disse então ao homem, que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele,
e de Ananias, Misael e Azarias. Ou seja, um homem que foi encarregado pela corte para mudar os jovens, foi mudado por esses jovens. Irmãos, eu e você temos o poder de mudar o mundo. Você não conhece o poder que há em você, você não conhece a força que há em você, irmãos, porque se você conhecesse a força, o poder que há em você, você não temeria nada, você não se prostraria nada, você não se renderia nada, você mudaria esse mundo em nome de Jesus. O povo lá na escola, na faculdade, estão zoando você porque você vem na igreja. Sinta-se alegre por isso, porque zoaram o teu Jesus também. O pessoal lá no trabalho está te tirando, está zoando com a sua cara, porque você é crente. Fique tranquilo, se alegre com isso, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também passou por isso na sua época. Jesus foi rejeitado, a própria Bíblia diz no livro de Isaías, o homem mais rejeitado, não tinha nenhuma aparência de beleza, ninguém queria se aproximar dele, mas ele veio para mudar o mundo. Jesus está mudando o mundo até hoje. Então, irmãos, quarta mentira que o diabo quer que eu e você acredite, é que você está sozinho nessa luta. Você não está sozinho. Eu não lembro, mas alguém aqui, há pouco tempo atrás, pregou aqui, ou fui eu mesmo, não lembro. Fui eu mesmo, que eu falei sobre o profeta Elias, foi domingo passado, que Elias foi para a caverna, e quando ele estava na caverna, ele foi reclamar para Deus, ele falou assim: Senhor, eu fiquei sozinho, não tem ninguém do meu lado, e Deus orou para o profeta Elias e disse assim: você não está sozinho, existem 7.000, que ainda não dobraram o joelho ao Deus Baal, mas Elias achava que estava sozinho. Vai ter momentos na sua vida que você vai achar que você está sozinho, mas vai ter ainda 7.000 que você nem sabe que eles existem, orando e clamando pela sua vida. Irmãos, há muitos anos atrás eu estava tão mal emocionalmente, mal espiritualmente. Acho que isso deve ter mais de 20 anos atrás. Eu estava começando a ser mentoreado pelo pastor Luiz de Vinhedo, da comunidade cristã de Vinhedo. Eu fui num culto lá, na igreja dele, e naquela noite estava ministrando pastor Samuel, da comunidade evangélica de Araçatuba. Eu estava sentado no meio do povo, como vocês estão aí no meio. E aquele pastor Samuel, um profeta de Deus, pregando. Ele desceu do altar, foi até onde eu estava no meio da igreja. E a comunidade lá cristã de Vinhedo, eu acho que deve dar uns 6 espaços, ou até mais, maior do que o nosso espaço. Ou está por ali, uma igreja muito grande. Ele foi até onde eu estava, ele pegou na minha mão e ele disse assim para mim: ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos naquela cidade. Ele nem sabia de onde eu era, ele nem sabia o que eu fazia, mas aquele a quem ele estava servindo, não tinha perdido o controle da situação da minha vida.
Deus não perdeu o controle, irmãos. Então você não está sozinho nessa batalha. Diga assim: eu não estou sozinho nessa batalha. Ainda tem 7.000 que não dobraram o joelho para me ajudar. Ei, irmão, quando você está na prova, quando você está na luta, pode ter certeza que Deus vai visitar algum irmão, alguma irmã da igreja, e do nada vai botar na cabeça dele: ore pelo meu filho, ore pela minha filha, e aquele irmão vai começar a orar por você, sem você saber que tem gente orando e intercedendo por você. Mas muitas vezes nós somos enganados pelo diabo, sabe por quê, irmão? Porque nós não cremos nessas coisas. Sabe o que a gente faz? Começa a pedir oração para todo mundo da igreja. E aí, quem vai orar por você é curioso, quer saber qual é o problema. Vai falar assim: fala para mim qual é o seu problema, para mim poder orar com propósito. Mas esse orar com propósito, muitas vezes é saber o seu problema para falar para outros. Então eu creio ainda, irmãos, que se amanhã eu não estiver num dia bom, Deus vai visitar os Sadraques, Mesaques, Abednegos da igreja e vai falar: para tudo que você está fazendo e levanta um clamor pelo meu servo agora. Porque é assim que Deus faz. Diga assim: eu não estou sozinho. Deus levanta gente na China para orar por você. Deus levanta gente na África para orar por você. Irmãos, quantas vezes quando estou orando, Deus coloca nome, aparece nome, assim na frente: Fernando, Priscila, e eu começo a orar: Senhor, eu não sei quem é, não sei onde está, não sei o que está passando, mas visita essa pessoa, traz livramento, fortalece, capacita. É assim que Deus faz, irmãos. O diabo quer que a gente acredite que nós estamos sozinhos. Eu estou sozinho, não tenho amigo nenhum, ninguém se importa comigo. Isso tudo é mentira do diabo. A igreja se importa com você sim, mesmo muitas vezes sem ela se revelar a você que ela se importa com você. Porque nós pertencemos a um reino, e esse reino não abre mão de nós. Então, irmãos, uma coisa eu tenho convicção no meu coração: que embora pareça que Deus perdeu o controle, Ele não perdeu o controle. Para a vida, para a morte, é Deus que determina o dia, irmãos. Isso nós não temos como mudar. Mas isso não significa que Ele não está no controle. Ele está no controle de todas as coisas. Então que você confie plenamente no Senhor e não caia nesses laços do diabo. 4 mentiras que eu apresentei aqui, irmãos, mas eu poderia pregar o resto da minha vida sobre mentira aqui, porque a Bíblia iria me dar muitas mentiras do diabo. Primeira mentira, irmãos: Deus perdeu o controle. Segunda mentira: você precisa ser igual a todo mundo lá no mundo para ter valor. Terceira mentira: você precisa construir uma nova identidade para você. E a quarta e última mentira que eu falo nesse texto: você está sozinho. Jamais estaremos sozinhos. Porque aonde nós formos, vai ter um tal aí de Espírito Santo nos seguindo, nos acompanhando. Ele vai em tudo quanto é lugar. Se eu vou para frente, Ele vai comigo. Se eu vou para trás, Ele vai comigo. Se eu vou para a direita, Ele vai comigo. Se eu vou para a esquerda, Ele vai comigo. Irmãos, Ele não nos deixa por nenhum segundo. Então isso me dá prova de que eu não estou sozinho. Então, se você tem se sentido assim, eu quero aqui te animar
a confiar que você não está sozinho. Talvez essa luta, essa prova que você está enfrentando, creia que você não está sozinho. Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Amém, igreja? Você toma posse dessa palavra? Sabe o que o salmista diz? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guarda esta palavra, irmãos, porque só Deus sabe quando ela será ministrada de novo. Talvez essa seja a última vez que eu ministro essa palavra. Vou ministrar outras, porque eu não tenho o hábito de repetir ministrações. Então guarda, porque é algo único que Deus está mandando para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Ele é fiel. Eu quero orar pela tua vida. Em nome de Jesus. Se você puder colocar a mão sobre o teu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita esse coração agora, Pai. Esse coração que muitas vezes está angustiado, está apertado, está confuso, não está entendendo as coisas que estão acontecendo, está com a fé abalada. Senhor, visita este coração agora, enche ele de paz, enche este coração de confiança. Senhor, enche, Pai, de fé esse coração, para que ele não venha cair nos laços do diabo. Senhor, visita, Pai, esta pessoa que está em casa, nos acompanhando pela internet. Ministra neste coração. Senhor, nós não vamos cair na lábia do diabo. Senhor, nós vamos crer na Tua palavra, e vamos viver ela para a glória do Teu santo nome. Deus, em nome de Jesus, nos ajude nas nossas fraquezas. Senhor, fortalece as nossas pernas, os nossos braços, para nós continuarmos a nossa caminhada e a nossa guerra. Pai, a vitória é nossa, não temos dúvidas disso. A vitória é do povo de Deus. Por isso, Pai, eu te peço, derrama a Tua bênção agora sobre cada um aqui. Traz a Tua visitação, fala profundamente. Senhor, toca, Senhor, no coração desta pessoa, para a glória do Teu santo nome. Senhor, eu oro, te louvando, Senhor, pela vida de cada um deles, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, em nome de Jesus. E nós queremos, Pai, te adorar, te glorificar, porque, Senhor, te adorar é para que nós nascemos, é para adorar que eu nasci, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Santo, 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 santo. Adore ao Senhor, igreja. Adore ao Senhor nessa noite.